Glória a Deus. Aleluia. Queridos, aleluia. Hoje eu vou iniciar uma série de duas ou três mensagens. Vou ver aqui a respeito de um tema que eu pessoalmente acho da mais alta importância. Porque sem nós vivenciarmos esse tema, Jesus diz que nós não vamos poder entrar no reino dos céus. Ele falou para Nicodemos, se nós não nascermos de novo, nós não vamos poder entrar no reino dos céus. Então o tema dessa série é por que nós precisamos nascer de novo. E é sobre isso que eu vou estar falando hoje, e com certeza, no mínimo, também no próximo domingo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 2. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pai, a tua palavra foi pregada, foi lida nessa noite. E eu te peço na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor nos dê espírito de revelação e de entendimento nessa noite, para que essa palavra, ela possa ser entendida, compreendida, assimilada, e que saiamos daqui transformados, que a nossa mente possa sair daqui transformada, mudada, através desse entendimento. Que essa mudança de entendimento na nossa mente possa trazer uma revolução dentro do nosso ser. E que nós saímos daqui hoje conscientes de que nós temos que nascer de novo. Que se não nascermos de novo, nós não vamos para o céu, nós vamos para o inferno. Se nós temos que nascer de novo, que tenhamos a consciência de que nós, sem Cristo, nós estamos mortos. Mas que pela graça dele, ele nos abriu uma porta, nos dá uma oportunidade de, através de crermos em seu Filho Jesus, de crermos como Abraão creu, que deixou tudo para seguir a voz de Deus, nós podemos nascer de novo, agora não da carne, mas do Espírito,
para que possamos ter a vida eterna e que possamos viver eternamente com o Senhor nos céus. Eu te oro e te agradeço tudo isso em nome de Jesus. A palavra que eu trago hoje para nós aqui é uma palavra importante. Volto a repetir, dentro da meu humilde entendimento, é a palavra mais importante que se pode pregar em qualquer lugar da face da terra nos nossos dias. Irmãos, nós precisamos nascer de novo. Se nós não nascermos de novo, nós não vamos entrar no reino dos céus. Um dos maiores livros já escritos sobre Deus, queridos. Escrito por um dos pais do movimento protestante, João Calvino, intitulado As Institutas. Ele começa com a seguinte frase, ele diz assim: quase todo conhecimento que possuímos, de que se possa dizer como verdadeiro e sólido conhecimento, consiste de duas partes. Ou seja, de tudo o que nós precisamos conhecer. De todo conhecimento que é sólido. De todo conhecimento que homem nenhum pode deixar de conhecer em passando aqui na terra. Esse conhecimento se resume só em duas partes. O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Não adianta um homem aqui na terra conhecer toda a ciência, ser pós-doutor em qualquer assunto. Ele não conheceu absolutamente nada que é essencial dele ter conhecido. Se ele não aplicar o coração dele para conhecer a Deus e para conhecer a si mesmo. E o que nós temos e nós precisamos relembrar nesses dias, não é que é difícil conhecer a Deus. Não é que discernir e conhecer a Deus seja difícil, porque isso a gente sabe que é. Dizer que conhecer a Deus é difícil é uma verdade que todos nós sabemos. Isso é óbvio. Mas o que nós precisamos mais ainda ter como entendimento é que mais difícil é a gente conhecer a gente mesmo. Mais difícil do que conhecer a Deus é conhecer a gente mesmo. Primeiro porque para a gente conhecer a gente mesmo, a gente precisa conhecer a Deus. Você só vai ter condições de ter revelação de quem é você de verdade, se você antes conhecer a Deus. E nós temos uma tendência de pensar que a gente conhece a gente mesmo. Mas isso é ledo engano. Só Deus nos conhece com a profundidade necessária. Jamais nós vamos ter condições de conhecer a nós mesmos, sem nós termos o auxílio de Deus na revelação desse conhecimento. E a Bíblia afirma isso que eu estou dizendo hoje aqui. Quando o profeta Jeremias escreve: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O nosso coração é enganoso. Eu já vi tanta gente aqui
falar coisas com tanta convicção. Meses depois, anos depois, o resultado daquela convicção foi exatamente o oposto. Porque o coração do homem é enganoso até para o próprio homem. A gente não conhece nem a gente mesmo. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Davi, que é um homem que eu admiro muito, ontem eu estava falando, hoje de madrugada, na UTI do hospital, falando sobre as coisas de Deus, e eu disse que um dos primeiros alvos da minha vida, e ainda é hoje, é que eu queria ser parecido com Davi. Eu quero ser parecido com Jesus, mas entre eu e Jesus eu vejo Davi. Eu admiro muito Davi. E eu me identifico muito com Davi. Vejo que a história de Davi é muito parecida com a minha. E para honra e glória de Jesus, às vezes eu olho para dentro de mim, no meu pouco conhecimento, né? E às vezes eu vejo algumas coisas de Davi dentro do meu coração. E ele escreve assim, no Salmo 19:12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O que ele está dizendo? Os próprios erros nossos a gente não conhece, gente. A nossa própria miséria, os nossos próprios pecados, a nossa própria natureza. Quantas vezes a gente se surpreendeu com atitudes erradas e ruins que a gente fez? Que a gente disse, mas como pode eu ter feito isso? Onde eu estava com a cabeça que eu fiz isso? Às vezes a gente olha para a gente no espelho e diz assim, mas fui eu que fiz isso. Mas não é possível ter sido eu. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele disse assim, olha, eu não posso discernir as minhas próprias faltas. Mas até das que eu não sei, até das que são ocultas, até das que não me foram reveladas, até onde eu não consigo discernir os meus erros, Senhor, me perdoa, me absolve. E essa deve ser a nossa oração. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, que nunca nós conhecemos a profundidade da nossa pecaminosidade. Irmãos, se o nosso perdão de Deus dependesse da totalidade do conhecimento dos nossos pecados, todos nós iríamos perecer. Se Deus for nos perdoar pelos pecados que nós conhecemos de nós mesmos, não havia absolvição para ninguém, porque nós não conhecemos a intensidade, nós não conhecemos a gravidade, nós não conhecemos a qualidade, nós não conhecemos a profundidade da nossa própria miséria. Ninguém conhece a extensão do seu próprio pecado. A extensão da malignidade que há no meu coração, no coração de todos os homens que nasceram debaixo da herança maligna de Adão e Eva. Não conhecem a extensão do seu próprio pecado. Essa extensão, essa profundidade é muito buraco. A profundidade é muito maior do que a gente possa imaginar. Mas o fato de nós não conhecermos a profundidade não quer dizer que nos falte o entendimento de que nós nascemos com essa herança de sermos maus. No homem nasce mal. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória, da presença de Deus. Não há nenhum justo. Não há quem faça o bem. Por isso é que Jesus teve que vir como justo,
como homem que foi justo, que não pecou, que não havia réstia de pecado nele, para que ele tomasse o meu e o seu lugar, e para que através da regeneração, através da substituição, ele tomasse o nosso lugar na cruz, se fizesse miséria, se fizesse maldito naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a possibilidade de restaurar o nosso relacionamento com Deus e ficarmos livres da ira de Deus sobre a nossa vida. Queridos, a Bíblia tem uma mensagem clara e devastadora sobre o estado das nossas próprias almas. E essa é uma das razões, a grande razão para que a gente saiba da extensão do amor de Deus para a minha vida e para a vida de vocês, e de gritar de alegria quando Deus nos deu a possibilidade de nós sermos resgatados dessa natureza maligna, pecaminosa, que estava encrostada de forma inexorável dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, e nos levava inexoravelmente para nós vivermos no inferno. Significa dizer, para nós vivermos eternamente destituídos da presença, da glória, do poder, da presença, do amor e da manifestação gloriosa e amorosa de um Deus que é bom. Mas a pergunta nessa noite é: por que nós precisamos nascer de novo? João 3,7. Jesus, quando tem aquela conversa maravilhosa com Nicodemos, ao ser perguntado por ele o que é que devia fazer para ter a vida eterna, Jesus responde. E esse texto é a base de tudo aquilo que nós vamos estar ministrando aqui hoje e domingo que vem. Quando Jesus afirma: necessário vos é nascer de novo. E em João 3,3 ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, meu irmão, você pode ser membro dessa igreja, você pode cantar nesse grupo, você pode pregar nesse altar, você pode sentar nessas cadeiras, você pode ser até um líder aqui dentro, mas você não vai ver o reino de Deus. Nem aqui e nem lá. Portanto, ser nascido de novo, ser uma nova criação de Deus, isso é infinitamente importante. O que Jesus estava dizendo ali para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, o céu e o inferno, eles estão colocados numa balança. E nós só vamos estar no lado, na bandeja do céu, nessa balança, irmãos, só e somente só de um jeito: se nós nascermos de novo. Se nós passarmos pelo novo nascimento. O que me inspirou essa palavra foi há uns 3 dias atrás, 2 dias, já de plantão, quando navegando pela internet, pelas redes sociais, eu vi algo que impactou meu coração, uma coisa tão simples, que num podcast, que eu não sei qual é, e não sei também o nome do rapaz que respondeu, só sei que é um homem de Deus. Eu até acho que ele é um homossexual convertido. Porque a pergunta que foi feita para ele, perguntaram assim para ele: o que é que você diria para o homossexual que diz que já nasceu homossexual? Ele disse assim: eu diria para ele uma coisa: ele precisa nascer de novo. E eu quero dizer para você que está aqui a mesma coisa. Você precisa nascer de novo. Pelo simples fato de que se você, no dia que você nasceu, você já nasceu morto. Você nasceu da carne só. O homem nasce apenas da carne. O homem, quando nasce, apenas a carne dele está viva.
mas ele nasce espiritualmente morto, porque essa é a condição que nós herdamos do Adão e da Eva, dos primeiros, os nossos antepassados. A Bíblia diz que Deus chegou no dia que você comer dessa árvore aqui, do fruto dessa árvore, você vai morrer. E imediatamente eles foram expulsos. Porque a morte espiritual é a ausência da possibilidade de um relacionamento com Deus. É a ausência da possibilidade da glória de Deus inundar a sua vida. Portanto, morte espiritual é um lugar onde nunca Deus vai poder estar com você e nem onde você vai poder estar com Deus. E na condição de morto espiritual, você não vai ter condições de se relacionar com Deus, de ser cheio da glória de Deus e da presença de Deus. Nós só veremos o reino de Deus, irmãos, a não ser que nós tenhamos passado pelo novo nascimento. E alguns podem perguntar, mas será que não seria suficiente só um recomeço? Não, irmãos. Não seria suficiente só a gente passar por um aperfeiçoamento moral, um discipulado, um autodiscipulado, um curso de final de semana, ou uma faculdade de teologia onde você fosse ensinado boas maneiras e ética cristã. Quem estava perguntando a Jesus o que tinha que fazer para herdar a vida eterna era um homem que tinha tudo isso. Era um homem moralmente respeitado na sociedade, era um homem que tinha um letrado. Jesus disse assim para ele: olha, o que você precisa fazer é nascer de novo. Não há outra maneira, não há outro jeito, não há outra fórmula. E isso tem que ser uma coisa radical, espiritual, sobrenatural, chamada novo nascimento ou regeneração. E é isso que nós vamos tentar responder, começando a responder nessa noite. Por que é que nós temos que nascer de novo? E como eu já disse, a razão maior é porque nós já somos mortos. Nós já nascemos mortos. Não importa se você nasceu filho da rainha da Inglaterra. Inclusive eu ouvi uma coisa, não sei se é verdade, que ela disse que queria viver mais para ver a volta de Jesus, para entregar a coroa dela a Jesus. Não sei se isso é fake news ou é verdade. Não sei. Mas achei uma coisa muito bonita se for verdade. Veja o texto que nós iniciamos em Efésios, como Paulo afirma que nós nascemos mortos. E se alguém nasce morto, para viver, tem que nascer de novo. Não vai ninguém para o céu morto. Paulo diz assim, duas vezes, no versículo 1 e 5, diz que nós já estamos mortos em nossas transgressões, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, por duas vezes aqui, Paulo nos descreve na condição de sermos mortos. Mas, ao mesmo tempo, ele já descreve aqui a solução para quem é morto. A solução para quem é morto é que Deus, só Deus, é capaz de nos dar vida. Louvado seja o nome de Jesus. E sabe o que é melhor, irmãos? É que nunca ninguém vai ter condições de experimentar a grandeza do amor de Deus por você. É impossível você entender a extensão da grandeza do amor de Deus pela sua vida, pelo simples fato de que você
não tem nenhum conhecimento da sua própria miséria. Se você acha, aí ó, tem gente aqui que veio do mundão, eu sei. Lembra que Jesus falou que quem é muito perdoado, muito ama? Quando ele fala daquela mulher que pegou e comprou pegou um vaso de alabastro e colocou um perfume que era o salário de um ano de um trabalhador. E aquele fariseu não fez nada para Jesus. E aquela mulher foi lá e comprou aquela coisa cara. E disseram, olha, devia ter pego esse dinheiro e dado aos pobres. Aquela mulher é um exemplo de alguém que chegou perto de entender a grandeza, a profundidade do amor de Deus para a vida dela. Porque a quem muito peca, a quem muito a ficha cai, a quem muito tem o conhecimento da miséria que vivia, como vivia, quem era sem Deus, e agora, depois de ser alcançado por esse poder de Deus, que transforma, que modifica, que faz nova todas as coisas, a pessoa fica assim, extasiada, grata, deslumbrada, sei lá, não há como falar nesse sentido, com relação ao grande amor de Deus. Estou falando hoje aqui sobre a necessidade, por que nós precisamos nascer de novo. E a razão é porque a gente já nasce morto. Por isso que a gente precisa nascer de novo. E sem nascer de novo, nós não vamos ver o reino dos céus. O verso 4 aqui de Efésios 2 diz que a grandeza do amor de Deus é demonstrada exatamente nisso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, por causa desse grande amor, Ele nos deu essa vida. E se você não sabe que você está morto, se a ficha não cai para alguém que está morto, jamais ele vai ser alcançado por esse amor de Deus que vivifica, que dá vida. E o maior milagre que alguém pode vivenciar na sua vida é quando ele diz aqui, Ele nos deu vida. E Ele nos deu vida aqui é exatamente o que Jesus chama de novo nascimento. Quando nós nascemos, irmãos, nós não temos vida espiritual. O homem natural não nasce com vida espiritual, ele nasce morto espiritualmente. Mas só através de Jesus, Deus nos levanta daquele estado de morte espiritual. E através do novo nascimento, quando a Bíblia diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê como, irmãos? Crê como Abraão creu. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mandei. Aqui crê, irmãos, é quando a gente larga tudo, a gente deixa tudo, por causa de Jesus, e passa a seguir Jesus, segue o Cordeirinho. Nada mais importa, a não ser fazer a vontade de Deus, seguir o Cordeiro. Essa palavra crer tem essa conotação, tem essa profundidade. Ezequiel 16, 4 e 8, irmãos, diz assim, falando de Jerusalém, olha que coisa linda. Profeta Ezequiel falando da condição de Jerusalém e do relacionamento de Jesus, o noivo com a sua noiva. E aqui, quando nós lemos aqui, ele está falando de Jerusalém, mas está falando da minha vida e da sua. Nós somos Jerusalém espiritual. Toda a palavra profética do Velho Testamento, quando fala de Jerusalém, está falando da igreja. As duas coisas se confundem. O que é literal para o judeu é espiritual para a igreja. O que é literal para figueira é espiritual para a videira. Por isso é que muitos se levantam aí no Brasil pregando heresia, que eles pegam e confundem as coisas. Confundem as coisas, pegam as coisas que são literais para os judeus e querem transformar em literais para a igreja. Mas não são literais, são espirituais.
principalmente nessa área de prosperidade. Diz assim: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Está falando de mim e de você aqui, viu? Esse ti aqui é você e eu, do dia que eu nasci. No dia que você nasceu, nós estávamos nessa condição, espiritualmente falando. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse. E aqui quem está falando do outro lado é um noivo, está falando é Jesus, ele está falando. Ainda que estás no teu sangue vive, sim, ainda que estás no teu sangue vive, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste, te engrandeceste, chegaste a grande formosura, formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passastes a ser minha. A nossa condição era essa, irmãos. Miséria total. Mas Jesus passou e olhou para a nossa miséria. Estendeu a sua mão. Ele fez uma aliança conosco. E nós passamos da morte para a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Senhor. Irmãos, esse é o tipo de amor que Deus tem para a sua noiva, para a minha vida e para a sua. Eu não sei vocês, mas um dia, literalmente, eu estava assim. Eu não via mais esperança para mim. Eu olhava ao meu redor, eu estava com a minha vida destruída. Os falsos amigos desapareceram. Eu não tinha sequer ninguém que pudesse me ouvir naquela noite. Mas eu tinha esquecido de que um Deus que me amava, que me queria, que me desejava. E esse texto literalmente aconteceu comigo, irmãos. Ele olhou para mim. Eu nasci de novo. E uma nova história tem sido reescrita na minha vida, no livro da minha vida. E eu quero dizer aqui para vocês nessa noite, de que a última página do livro de ninguém está sendo escrita hoje. Que uma nova história pode ser escrita na sua vida. Só o Evangelho tem esse poder de escrever uma nova história, de dar uma nova chance, um novo recomeço. E é disso que nós estamos falando nessa noite. É esse tipo de amor de Deus que Deus tem para a minha vida e para a sua. Ele encontrou aquela mulher morta, era a minha condição e era a sua. E Ele deu o seu filho para morrer por ela, para que ela pudesse ter a vida. Deus prova o seu amor para conosco, que Ele mandou o seu filho, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, para que o seu filho morresse, para que através da sua morte e da sua ressurreição, nós pudéssemos ter agora um novo nascimento, pudéssemos nascer de novo, nascer não da carne, mas nascer do Espírito, nascer espiritualmente. Significa dizer que agora todo homem e toda mulher na face da terra tem a possibilidade de poder agora ter um relacionamento pessoal com Deus. Porque vida, irmãos, é quando nós podemos nos relacionar com Deus. Só quem tem a vida eterna, Jesus, é que conheçam a Ti,
Conheçam a Deus e aquele quem Deus enviou. Isso é a vida eterna. A vida eterna é a possibilidade de conhecer a Deus, de relacionar com Deus, de ter intimidade com Ele, de conversar com Ele, de amá-lo, de sentir o amor dEle, o cuidado dEle, a provisão dEle, a presença dEle na nossa vida. Isso é que é a vida eterna. E eu vou dizer para vocês, é o maior bem, a maior riqueza que qualquer homem pode adquirir aqui na terra. Não há riqueza maior, não há honra maior, não é expressão maior de vitória que um homem pode adquirir nessa vida do que a vida eterna. Jesus mandou 70 e eles voltaram felizes, porque os coxos, né, andavam, os imundos, os que estavam endemoniados eram libertos, os cegos viam. Os caras voltaram. Jesus. Ele disse, vocês estão alegres por quê mesmo, hein? É porque vocês estão vivendo tudo isso? Não. Vocês têm que estar alegres, porque o nome de vocês está no livro da vida. Essa é a única riqueza maior. Essa é a maior riqueza que um homem pode adquirir na terra. É o nome dele, está escrito no livro da vida. E o seu nome só vai estar escrito no livro da vida se você passar pelo novo nascimento. Só e somente só. É impossível você ir para o céu se você não nascer de novo. Passar por essa transformação na sua vida. Ele disse a Nicodemos, Nicodemos, é imperioso que você nasça de novo. Necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Aleluia. E a minha pergunta hoje é muito objetiva. Há alguém hoje à noite aqui que ainda não nasceu de novo e quer tomar essa decisão hoje à noite. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que deixa tudo, para todo aquele que abre mão de tudo, para todo aquele que abre mão de tudo por amor a Jesus, que tenha a vida eterna. Isso é nascer de novo. Isso é nascer do Espírito. Alguém hoje à noite que diz, pastor, eu quero nascer de novo. Eu quero ter uma vida com Deus. Enquanto nós estaremos adorando o Senhor, se você quer fazer essa decisão, eu quero que você saia do seu lugar, porque essa decisão é pública. O Deus que nós servimos, Ele não morreu dentro de um quarto, Ele não morreu numa alcova, Ele resolveu morrer peladinho, pendurado num madeiro, em cima de um monte. Ele amou publicamente, Ele morreu publicamente, Ele pregou publicamente, Ele curou publicamente. Publicamente você tem que manifestar a sua decisão por Ele. É com a boca que se confessa, é com o coração que se crê. Você precisa fazer essa confissão pública, porque publicamente Ele morreu. Tudo foi publicamente, Ele não se escondeu. Foi publicamente que Ele morreu por você. Vamos adorar o Senhor. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Aleluia. Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Oh, aleluia! Eu sou filho de Deus.
Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. E hoje eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Ele me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pelo amor que o Senhor nos ama, pelo amor que o Senhor nos amou, porque o Senhor nos tirou da morte para a vida, porque através do sacrifício do nosso irmão Jesus, naquela cruz, nos substituindo ali, Pai, nós podemos nascer de novo, não nascer da carne, mas nascer do Espírito, com a possibilidade de termos vida, relacionamento contigo, de sermos cheios da tua glória, de sermos a esplendor da tua presença aqui na terra, de sermos, ó Deus, carvalhos de justiça, de sermos homens e mulheres usados tremendamente, Senhor, aqui na terra para abençoar tantas vidas, para dentro de nós sair rios de águas vivas, para descedentar a sede dessa humanidade, Senhor, que não te conhece, perdida nos seus próprios delitos, morta nos seus próprios pecados, que através do fluir dessa água do Senhor, da nossa vida, nós podemos ser, Senhor, ó Deus, fonte, ó Deus, para descedentar, a saciar a sede de homens, de mulheres, de todos os povos, línguas e nações e tribos da terra. Eu te louvo e te agradeço por isso, Senhor. Eu te agradeço por essa palavra que foi ministrada e faço isso em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe.